olha para vários aspectos de uma empresa. Os chamados stakeholders, que a gente chama, são os atores com que a empresa convive. São seus funcionários, são os consumidores, são os fornecedores, é o poder público. A ISO, na verdade, ela traz o que para essa Ela está somando, ela está associando essa ISO 26000. Ela traz uma maior credibilidade? Ela vai certificar uma empresa que é socialmente responsável. E eles estão somando dois conceitos aí. Toda empresa que for socialmente responsável levará à sustentabilidade. Eu já vi aquela questão do... existe uma ONG, né, ali no Tatuapé, o IBDN, inclusive conheço lá os componentes lá dessa organização não governamental, ele tem aquele selinho, empresa parceira da natureza, né? E ele emite lá o certificado de chanceler, de empresa socialmente adequada, né, sob o ponto de vista sobre essa, na verdade esse ISO 26000, na verdade quem tem ISO, na verdade a ONG através desse ISO 26000 ela certifica a empresa, é isso? Não, é assim, a ISO 26000 é da Associação Brasileira de Normas, tá? A BNT, né? Quem vai certificar... A certificação é para a organização não governamental. Poderá ser toda a empresa, se você não colocar entendi. Que uma ONG também é patrão, vai, entre aspas, ela tem corpo de funcionários, ela também vai entrar. Você vai dizer que também o sindicato. Você vai dizer que várias figuras jurídicas, né, não só a sociedade empresária, as empresas, poderão ser certificadas. Ela acaba incentivando, né, práticas. A tentativa, né, é exatamente isso. Que você identifique, porque hoje as empresas falam muito, todo mundo fala em responsabilidade social, em sustentabilidade, mas a gente não tem uma clareza das condutas das organizações e das empresas com relação a essa chamada responsabilidade social. Com essa norma certificadora que a ISO lançou, a gente pretende que com isso se identifique quem são de fato essas empresas, porque cumpriram determinadas condições para a obtenção desse certificado. Agora, por exemplo, uma empresa hoje, para ajudar uma ONG, né, ela fica extremamente preocupada. Fica preocupada porque é o seguinte, ela vai aplicar, né, um valor financeiro naquela ONG, claro que ela vai ter muitas vezes o incentivo, né, ela vai ter um incentivo fiscal, agora ela fica preocupada em colaborar com uma organização governamental. Por exemplo, o internauta, quando nós falamos de ONG, ele disse o seguinte, ele falou que hoje pela manhã ele viu uma notícia, é o Mena Barreto, que está sempre aqui conosco, né? Saudações, Mena Barreto, aqui do programa Questão de Justiça. O Mena aqui também, se eu não me engano, ele é advogado. Ele falou que viu pela manhã uma notícia de que 3 homens foram presos no Rio, intermediando e desviando os donativos enviados às vítimas das enchentes. Isso acontece nas ONGs também, né? Esse desvio, né? Agora, né? E aí, como é que fica essa questão, né? Porque é claro que não só nas ONGs, né? Em diversos setores da nossa sociedade nós acabamos, infelizmente, né, nos deparando com essa questão dos desvios, né, de verbas e tudo mais. Agora, por exemplo, uma empresa, né, quando ela vai procurar uma organização não governamental, o que ela precisa observar para ela ser parceira, se é assim que podemos falar? Em primeiro lugar, eu vou te dizer o seguinte, normalmente quem procura empresa é a ONG. É a ONG que procura empresa? É a ONG que procura empresa. Por quê? Porque ela tem dentro dela um desenvolvimento de projetos, naturalmente, que ela já faz. Ela começa isso agora nesse primeiro semestre, por quê? Porque ela vai bater na porta da empresa, vai mostrar o projeto que ela atua, se é com criança, se é com idoso, se é com o meio ambiente, vai ter uma amostragem de relatórios, quantas pessoas atendidas, quanto é que custa atender cada pessoa, o que é que ela faz, vai ter um filminho normalmente, então ela vai apresentar isso para as empresas. E vai demonstrar para a empresa que através da cooperação, da parceria, ela muda o foco. Ela muda o foco. Então, através das ações dela, ela está tendo resultados. Então, ela tem outros parceiros além daquela empresa. Então, ela vai buscar, vai vender o produto dela. Na verdade, ela vai fazer uma venda, porque ela vai buscar um mantenedor para um determinado projeto. Ela pode ter vários projetos, ela pode ter só um projeto. Ela pode fatiar esse projeto e dividir um pedaço do projeto para cada um dos mantenedores, que são as empresas. Então, ela começa isso agora, porque até o final do ano, as empresas estão preparando o orçamento do próximo ano,
para poder saber para quem eles vão destinar essas doações para a manutenção do projeto, para poder depois, no outro ano, lançar para fins de dedução de imposto de renda. Agora, grandes empresas, por exemplo, como a Petrobras, e financiam diversas... direto. Porque já tem isso na própria gestão da empresa, né? Já tem esse foco. Não, e outra né? coisa, você para captar dinheiro, você tem que estar atento nos projetos, no momento em que abre. Quer dizer, captar recursos para a implementação de projetos, você precisa ter uma equipe especializada que faça isso, de pessoas. Você tem que estar buscando sempre. Você tem no governo do estado também, a CESP, várias possibilidades de captar recursos. É óbvio que uma ONG ela sobrevive captando recursos, né? Sim, ONG, eu acho que a ONG atravessou um período em que ela era vista como uma organização não governamental, sem fins lucrativos, mas que, entre aspas, né, era utilizada, né, para outros fins. Mas eu acho que o foco, né, a tendência, eu acho que o foco foi alterado. E hoje as ONGs elas exercem um importante papel na sociedade. Mas eu acho que ela atravessou um período complicado, né? Principalmente dentro de sua implementação. Não é isso? Então, o que acontece é o seguinte, se você vê o histórico do Brasil, é assim, a partir de 1970, a gente começa a ter com mais clareza esses movimentos associativos, movimentos sociais, que foram fruto de uma época de insatisfação. Então, a sociedade se mobiliza, foi na época que nós tivemos a ditadura militar. E antes disso, até nós tínhamos essa chamada filantropia, por isso que ficou o nome de Lei da Filantropia, feita por senhoras da alta sociedade, feita por mulheres de governadores, enfim, que se reuniam, mulheres de empresários, e faziam. Ajudavam as mães solteiras, ajudava aqui, ajudava ali. Isso foi crescendo. Um exemplo disso é o Hospital Sírio-Libanês, é a Associação Feminina que começou aquilo lá. Você tem inúmeras organizações que são referência hoje, que um dia não eram nada. Começaram com uma mera organização de pessoas, que é o que eu disse aqui na hora de você fundar uma associação. Com a implementação do Estado Democrático de Direito, com a Constituição de 88, nós tivemos com muito mais clareza os espaços de conselhos em todos os níveis de governo. E aí espaço para que essas organizações se mobilizem mais ainda. Com esta nova lei, que eu acredito que foi uma lei boa, uma lei nova, para tentar diminuir um pouco, inclusive, o número de documentação. Eu acho que o setor vem definindo o seguinte, quem é bom fica, quem não é bom vai cair fora. Sabe, fraudes existirão? Existirão. Mas a rigidez com que está sendo tratado mais o segmento é para evitar o maior número de fraudes. Os internautas aqui, na verdade, nós falamos dessa questão de captação e tal. Por exemplo, tem o Neto Palma aqui, que também está sempre com a gente. Ele começou a falar sobre a questão do líder na Câmara dos Deputados, o Cândido Vacareza do PT, que defendeu ontem a reintegração do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Nossa Senhora. Ele começou a falar de uma série de questões políticas aqui, acabou até enviando alguns endereços de site para nós, né? Começou a falar da questão dos mensaleiros. E aí veio a questão política, né? Essa questão das organizações, né? Muitos representantes políticos, né? Montando ONGs como forma de esconder, né? Lavar o dinheiro, se assim poderíamos dizer, né? Existe algum tipo de medida que vem sendo tomada hoje em relação às organizações não governamentais para impedir isso? Porque a sociedade visualiza aí uma série de organizações não governamentais sendo utilizadas como verdadeiras organizações de fachada, como meio de burlar e esconder, né? Você tem a própria atuação do Ministério Público, né? Que em tese deveria ser ele é o fiscal ele é o fiscal da lei, né? E falando em Ministério Público, nós aqui na Ordem tivemos muito contato com o Dr. Eduardo Sabo Paz, que é Ministério Público Federal, e a gente tenta conversar, tenta se aproximar o máximo possível dessas pessoas que estão no dia a dia com essas organizações, que passa por eles, pela mão deles. E numa escala de 0 a 100, se você for colocar, foi o que a gente mais ou menos chega à conclusão. Você tem aí uns 20% de organizações fraudulentas. As demais são organizações sérias, são organizações honestas,
E quem trabalha com recurso público, ou mesmo até com recurso da iniciativa privada, de uma grande empresa, com o público é difícil você trabalhar, porque você sabe que o número de exigências que eles te pedem para prestar contas é uma coisa horrorosa. O empresário também é exigente, porque ele não vai somar a marca dele a uma ONG fraudulenta. Então, quando a gente está falando, o que ele está mencionando aqui, o internauta, nós estamos falando da corrupção mesmo, nós estamos falando de um nicho, daqueles 20% que dão nó em pingo d'água, seja porque é clientelismo, seja porque conhece alguém. A corrupção, ela não existe só por parte de quem está ocupando o poder público. Tem aqui embaixo a organização que está programada e que aceita essa condição. Ou tem um amigo dele que cria a ONG fraudulenta. Mas eu não posso partir dessa premissa, senão nós estaríamos negando o que a sociedade civil tem de concreto que a gente pode ver aí, feito de forma séria. Tantos hospitais, tantas escolas, tantas instituições que trabalham em prol da sociedade. Para aquele internauta que está acessando agora o programa, eu vou voltar, doutora, novamente nessa questão. O internauta que está acessando agora o programa, estamos vivendo uma realidade extremamente complicada, né, no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, essa questão das chuvas, das enchentes. Nós estamos aqui nesse momento, né, com a doutora Lúcia Bludeni, ela é representante da OAB de São Paulo, e nós gostaríamos de colocar, né, doutora, para aquele cidadão, para aquele internauta que estiver nos assistindo, que queira colaborar, que queira ajudar, ele pode procurar onde, doutora? Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil